Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ao podcast universitário para a malta que está nas belas plataformas de podcast. Como é que vocês estão? Estamos cá para mais uma excelente conversa de federações barra associações académicas. Quem já não assistiu tem toda uma playlist das mais variadas associações ou federações académicas pelo país e mais virão. E hoje estamos cá com a Ana Gabriela Cabilhas, a Presidente da Federação Académica do Porto. A Gabriela, que é licenciada em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e neste momento está a fazer então um mestrado em Ciências do Consumo. Quem está atento às redes sociais, ela está em todo lado, na verdade. A Gabriela está em todo lado. E então, para isso, vamos conhecer um bocadinho então também do percurso, e para começarmos, o percurso dela até chegar, efetivamente, à Federação Académica do Porto. Mas antes de mais, Gabriela, muito obrigado por teres aceito o convite. E já para lançar assim a bola para o teu lado, como é que foi, por onde é que começou? Pronto, eu sou suspeito que eu sei, mas para a malta conhecer, como é que começaste aqui no associativismo até chegar à Federação Académica? Olá, antes de mais também obrigada pelo convite, é um gosto também aqui estar e dizer que a minha ligação ao associativismo estudantil começa precisamente no segundo ano da faculdade e, portanto, eu sou estudante deslocada, portanto, sou da Albergaria à Velha e, portanto, vim estudar para o Porto e, no fundo, o primeiro ano de integração e que é desafiante para todos os estudantes, mas enquanto estudante deslocada senti também um conjunto de desafios e, portanto, há várias formas de nos conseguirmos também melhor integrar e, portanto, eu fui estando sempre ligada e procurando a própria Associação de Estudantes para questões de apoio, seja em matéria pedagógica, seja, por exemplo, também com outro tipo de atividades que promoviam e que para mim eram importantes, portanto, para além daquela, portanto, do período em que estava nas aulas, eu queria mesmo viver seja dos vários pontos de vista, do ponto de vista cultural, social, mas também científico e, portanto, aproveitar as várias oportunidades que tinha à minha disposição. E, portanto, fui conhecendo a própria Associação de Estudantes e depois surge um convite para pertencer também ao departamento científico, muito na altura porque estava associado ao facto de também ser uma boa aluna, mas isso não tem que estar, obviamente, relacionado, mas foi assim que chegaram até mim, para o departamento científico e, portanto, depois de estar dentro de uma estrutura e o facto de tu gostaste de participar também em diversas organizações, ou de gostaste de estar envolvido, eu senti essa mesma necessidade, portanto, de prestar também apoio, principalmente para as questões pedagógicas, de atenção aos regulamentos, do que era cumprido, do que é que não era cumprido, portanto, de me envolver na faculdade. E, portanto, depois foi um processo, portanto, estive na Associação de Estudantes, depois no primeiro ano do Departamento Científico, como estava a dizer, depois assumi a presidência, depois estive mais outro ano à frente da presidência da Associação de Estudantes e depois acabei por vir a integrar a FAP. Também estive em diversas áreas de atividade, primeiro ligada à parte social, ou seja, de intervenção social, de voluntariado, de outros projetos que poderei falar mais à frente, que a FAP acaba por promover dentro da academia. Depois estive ligada também ao emprego e depois o grande desafio e que com muito gosto abraço presidir esta estrutura e, portanto, fui também conhecendo a academia, não é? Ou seja, enquanto estudante, uma estudante no primeiro ano tinha só uma visão até mais dentro da própria faculdade e depois da própria Universidade do Porto. À medida que fui avançando também no próprio associativismo, há uma visão depois da academia e, no facto, a FAP também é esta beleza de cruzar as diferentes instituições de ensino superior, seja da universidade, do politécnico, público e privado, e, portanto, foi também esta dimensão da academia que me fez também ser ainda mais apaixonada pelo associativismo estudantil. Isto é bastante curioso porque eu acredito que muita malta possa não saber até. Espera aí, ficou logo. Espera aí, uma associação de estudantes tem um departamento científico. Pois é, malta, isto há de tudo. A malta, e é para isso também que cá estamos para a malta conhecer estas realidades, inclusive também lá está, não só obviamente da sociedade académica, mas desde o início sentir este pulso de como é que foi o vosso percurso, das conversas que tenho tido aqui também com os restantes presidentes, é para dar mesmo essa visibilidade. E é bastante curioso esta pequena nota que eu, agora que falaste, eu lembrei-me logo, a malta, de certeza que a maioria da malta não vai saber se que é que existe um departamento científico numa associação de estudantes. E os departamentos mesmo de apoio ao estudante, que acho que também, e ainda bem que também há esta oportunidade para nós também
seja ao nível da FAP, seja ao nível das associações de estudantes, nos podermos também dar a conhecer aos estudantes, porque as associações de estudantes não são apenas organizadores de festas, e por exemplo, mesmo ao nível da própria FAP, a FAP organiza a grande queima das fitas do Porto, mas há toda uma outra área de ação e há tanta atividade ao longo do ano que não é apenas a queima das fitas do Porto. E, portanto, eu também, e nós também temos esse desafio de no fundo, até nas semanas de acolhimento aos novos estudantes, de demonstrarmos e darmos a conhecer a própria federação, mas isso também acontece ao nível das associações de estudantes. Sabes que eu acho que durante a pandemia, ou seja, de tudo, consegui retirar sempre o lado positivo, mas durante a pandemia as associações de estudantes foram, de facto, estiveram ao lado dos vários estudantes e, portanto, foram uma ponte de contacto, e acho que o associativismo estudantil saiu reforçado durante a pandemia, porque houve este apoio aos estudantes, seja de estudantes que precisavam de equipamentos digitais ou que não estavam a conseguir aceder às aulas, tiveram problemas com a avaliação e, de facto, houve uma procura precisamente pelas associações, ou melhor, uma procura às associações de estudantes pelos próprios estudantes, e isso foi muito importante para reforçar o seu papel, mas tem obviamente a dimensão da promoção do desporto, tem a dimensão cultural, tem a dimensão do voluntariado, portanto, o apoio também à transição para o mercado de trabalho, e depois uma dimensão de integração e de apoio ao estudante, que é essencial não apenas para os estudantes que estão no primeiro ano, mas também é determinante, mas depois para fazer a ponte com a direção da faculdade, com os conselhos pedagógicos, no fundo, com todas as outras estruturas, porque as associações de estudantes são eleitas para representar os seus pares e, portanto, no meu entender, são as legítimas representantes dos estudantes e, portanto, também aqui deixar esta nota de que mesmo as assembleias as assembleias gerais, as assembleias de estudantes são um espaço precisamente para que os estudantes possam presenciar, possam se informar sobre qual é que é a atividade da própria associação, possam contribuir também para a melhoria das suas atividades, possam ir lá apresentar problemas e, portanto, nós também estamos deste lado, não só para fazer os diagnósticos e portanto, para identificar os vários problemas, mapeá-los, mas depois também para apresentarmos soluções e, portanto, isso é um processo também de construção coletivo e é feito entre pares, mas existem todas as outras formas, não é, de participar ativamente também no ensino superior e acho que isso aqui é também a grande magia, não é? Portanto, não temos apenas as aulas, temos todo um conjunto de ofertas que devemos aproveitar intensamente, porque o tempo passa muito rápido e pode ser da participação às tunas, em grupos de voluntariado, no desporto. Pronto, eu escolhi o associativismo estudantil e sinto-me muito feliz e realizada e, acima de tudo, por poder também ajudar os meus pares e apoiá-los. Claro, porque eu sinto, dar esse depois passa rápido, já o sentimento de estou a sentir desse lado, já estou a sentimento tipo, porra, isto daqui a nada acaba, e agora? Como é que isto vai ser? Pois, e depois? Sim, sim, o tempo passa mesmo muito, muito rápido, não é? Portanto, o ano letivo parece que nada dias começou, já está mesmo quase a terminar e, portanto, a vida de estudante, não é? É muito intensa, ou pelo menos é assim que se espera, não é? E portanto, acho que mesmo há sempre essa expectativa, não é? De quem entra para o ensino superior. Eu diria que hoje também há cada vez mais a pressão do desempenho académico, da transição para o mercado de trabalho, nota-se essa ansiedade a terminar o curso, mas são anos que não voltam atrás. Infelizmente, os nossos colegas que viveram os seus primeiros ciclos de estudo durante a pandemia tiveram essa infelicidade e, portanto, o tempo não volta atrás. Nós bem tentámos ao máximo, não é, providenciar um conjunto de ações, mas sabemos que não é igual e, portanto, cabe-nos também conseguir aproveitar enquanto aqui estamos e há várias experiências, várias ofertas, mesmo para o nosso desenvolvimento, não é, pessoal, enquanto pessoas, daquilo que pensamos, da forma como vemos o mundo, como interagimos em sociedade e também uma certa responsabilidade, não só individual, mas também coletiva, que eu acho que o ensino superior nos proporciona e temos que olhar o que se passa à nossa volta, não é? Portanto, esta sensibilidade de olhar para o outro e olhar o outro e isso, creio, também se ganha na faculdade, pelo menos eu sinto isso comigo. Sem dúvida, sem dúvida. Também senti bastante isso e a mim fez toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Então,
não só durante o meu percurso, mas quando cheguei ao mercado de trabalho, foi uma diferença mesmo enormíssima, pá, porque eu notava mesmo a própria reação e no dia a dia das pessoas de pá, o chamado calo, como diz a minha avó, ganhaste o calo de tudo o resto, muito para além do conhecimento técnico, ou seja, ou científico, ou seja o que for, tudo o que se ganha fora de lidar com pessoas, tudo isso. Epá, é uma diferença enormíssima que se nota depois As, no as mercado de famosas, trabalho também. as famosas competências, não é? Porque de facto a aprendizagem, não desvalorizando o que se passa dentro da sala de aula, mas a aprendizagem e a bagagem fora da sala de aula é imensa e é brutal para quem se envolve e participa ativamente. E eu também o sinto, não é? Portanto, com a experiência que eu estou a ter, e pela minha ligação ao associativismo, mas também o vejo com outros colegas que estão em juniores de empresas. No fundo, nós temos é que encontrar aquilo que também nos faz mais feliz e que nos faz sentir realizados. Isso é muito importante. Aliás, eu devo dizer que eu não entrei logo na minha primeira opção, portanto, e no fundo eu considero que isto também foi um processo não só de conhecimento, e portanto também acabei por me conhecer melhor ao longo do curso, e portanto até descobri, eu queria medicina, mas com o avançado do curso percebi que não é a nutrição clínica que me apaixona, e portanto há esta dimensão de tu também te ires conhecendo e descobrindo, e no fundo os percursos todos também são tão flexíveis que tu vais conseguindo ajustar. Mas depois também há outra dimensão que te faz acreditar e que te faz estar muito ligado ao ensino superior, que é, lá está, com o que eu estava a dizer, com a bagagem e com as vivências que nós temos fora do contexto da sala de aula, e acho que essa riqueza é muito importante, e daí que isto seja é uma experiência única. Sem dúvida, revejo-me completamente nisso. A malta que acompanha aqui o podcast já sabe, opá, foi exatamente isso que me aconteceu. Tudo o que foi a extra curso que me fez perceber o que eu realmente queria fazer, e que pronto, fez-me descobrir outras coisas, como por exemplo esta parte toda da comunicação e de marketing também que faço aqui com o projeto. Opá, acho que é algo que nunca na vida o curso me ia dar, foi tudo fora do curso que eu também descobri. E já agora que estamos a falar também da parte, incluindo também da JAES, podemos já é isso, que é um dos projetos recentes que vocês fizeram na FAP, que foi aquele grande inquérito, através de todas as associações de estudantes, para identificar, pronto, o que é que realmente os estudantes diretamente, como se fossem votar, mas neste caso uma escrita, digamos, de o que é que havia a melhorar, o que é que eles reparavam, as maiores dificuldades que eles tinham. E isto fazendo interligação até com um tema que costumo também falar aqui com os presidentes das associações e federações académicas, que é efetivamente das dificuldades que os Uhum. estudantes neste momento estão a sentir mais. Portanto, vocês com essa bagagem tão direta com os estudantes, o que é que neste momento são as principais dificuldades então dos estudantes à Academia do Porto? Olha, acima de tudo, e também explicar, portanto, a FAP tem 27 associações de estudantes federadas, como eu estava a dizer, portanto, nós agregamos e coordenamos associações de estudantes de diversos subsistemas do ensino superior, e isso é muito importante, esta matriz de diversidade, que a gênese da FAP é mesmo essa, precisamente para termos também aqui uma realidade transversal aos vários estudantes que integram esta academia. Todo o trabalho que a FAP tem ao nível de representação estudantil e de intervenção também em matéria de política educativa é coordenada com as nossas associações de estudantes, e por isso aquilo que nós quisemos, no fundo, identificar, e porque se aproximava o Dia Nacional do Estudante, e portanto isto foi numa campanha inserida precisamente no Dia Nacional do Estudante, quisemos de facto mapear e identificar os principais problemas neste segundo semestre do ano letivo, porque a própria FAP e também as nossas associações de estudantes, portanto eu estou sempre em contacto com as nossas associações de estudantes para também percebermos quais são os principais problemas das várias faculdades, das várias escolas, mas de facto com as redes sociais tem esta vantagem, não é? E se chegavam pedidos de ajuda nesta fase, situações difíceis, muitas delas relativamente a despesas com alimentação, em pedidos de apoio para serviços de psicologia, e sentimos muito isto depois da época de exames. Portanto, entre o término da época de exames e o início do segundo semestre, fomos sentindo que estávamos a ter um aumento dos pedidos de ajuda, nomeadamente a pedir informações sobre como recorrer aos complementos
ou às próprias bolsas de estudo, e portanto isto são pequenos, grandes alertas que nos vêm chegando à FAP. Nós já o tínhamos sentido muito no início do ano letivo, portanto já em agosto tínhamos vários estudantes a enviarem-nos mensagens relativamente aos problemas do alojamento, e portanto o que aconteceu é que o problema acabou por se ir agudizando. Muitos estudantes, claro que tiveram grandes dificuldades no início do ano letivo, mas com o aumento da inflação, o aumento do custo de vida, situações em que, por exemplo, estudantes nos reportavam que, por causa do empréstimo à habitação dos pais, que estavam agora numa situação bem mais difícil por causa do aumento das taxas de juros, ou porque a mãe tinha ficado desempregada. Portanto, são alguns exemplos daquilo que nos vem chegando, e portanto nós acabámos por fazer uma campanha em que fomos com as nossas associações de estudantes a cada faculdade, a cada escola. Portanto acabámos por percorrer nesta fase inicial as 27 associações de estudantes federadas, e o objetivo foi de facto ouvir, auscultar e perceber quais são os principais desafios que a comunidade académica enfrentava, e no fundo reunirmos esses principais desafios para depois expô-los no Dia Nacional do Estudante. Daí que nós tivemos uma ação de sensibilização na Avenida dos Aliados, e portanto escolhemos também aquele ponto da cidade porque lá está, a academia está muito ligada à própria cidade, e era uma forma também de nós conseguirmos, enquanto estudantes, dar a conhecer os problemas que nós também enfrentamos à própria sociedade civil, porque muitas vezes, quando falamos do problema do subfinanciamento do ensino superior, quando falamos de outras tantas temáticas, não é? Da falta de serviço de psicologia, a falta de investimento ao nível da ação social, etc., muitas vezes nós somos esquecidos ou não somos tão valorizados, porque também, no fundo, não há essa discussão ao nível da própria sociedade civil. Nós, durante a pandemia, víamos muitas vezes o foco nos níveis de ensino básico e secundário, e os estudantes do ensino superior estavam a passar igualmente dificuldades, mas como já nos é associado a nós um determinado nível de independência e de autonomia, muitas vezes os nossos problemas são esquecidos. E, portanto, o objetivo era abrir, de facto, os nossos problemas e mostrar os nossos problemas à própria sociedade civil. E, portanto, nós depois fizemos uma exposição em que em cada fita colocámos esses vários problemas, porque as fitas estão associadas por norma, e assim se espera que sejam muitas, bons momentos, boas memórias, mas de facto o alerta era de que há estudantes a passarem dificuldades, grandes dificuldades e grandes problemas, e portanto também precisam desta atenção. E se me perguntares, ou seja, no resultado desta recolha com as várias urnas, nós depois acabamos por entregar essas urnas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no dia 23, e depois no dia 24 fizemos a ação cá no Porto, mas eu destaco problemas e desafios, alguns dos quais nós já vimos alertando há algum tempo. Há outros que se vêm agudizando, porque, por exemplo, a redução do poder de compra, ou seja, temos estudantes que já estão a reduzir a frequência das compras que fazem com a alimentação, a reduzir os gastos em cada compra, a terem que optar também agora por estarem a levar muito mais comida de casa e a terem que almoçar na própria faculdade. Isso vê-se no próprio ambiente, porque depois os espaços das cantinas e os espaços nas faculdades e nas escolas ficam sobrelotados, e, portanto, há estudantes a nem sequer conseguirem almoçar à hora de almoço, passando a redundância, porque depois chegam atrasados às aulas. Há estudantes, por exemplo, de arquitetura, de artes plásticas, que têm que fazer compras de materiais e que já estão a optar por materiais terem que comprar, ou até mesmo com equipamentos digitais, ou seja, o acesso a computadores, etc. Temos estudantes que vêm ter connosco a fazer esse tipo de pedidos. E depois há a dimensão, portanto, isto associado ao contexto agora do aumento da inflação, e, portanto, aqui o impacto também da redução do rendimento das famílias, porque os estudantes do ensino superior são muito dependentes dos rendimentos dos seus agregados familiares, mas depois há questões como o alojamento, que é a principal barreira na frequência do ensino superior, no próprio acesso. Já não é de hoje, mas o que acontece, portanto, nós temos agora o pacote do Plano de Recuperação e Resiliência para residências para executar. Há um conjunto de entraves que se vem sentido, portanto, o aumento do custo das matérias-primas, os desafios do setor da construção. Há um volume enorme de projetos para concretizar neste espaço reduzido de tempo. Portanto, o nosso medo é que, chegados a 2026, não tenhamos as camas prometidas, mas nós vimos com várias promessas, já desde 2018, não é? Porque foi lançado o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, quando nós já vínhamos alertando dos desafios, e portanto há também
alguma apreensão neste acompanhamento, porque muitas vezes os estudantes vêm ter connosco e nós queremos apresentar soluções, mas elas não existem, ou as que existem não são compatíveis depois com os rendimentos daqueles estudantes. E outra questão, aliás, também para os estudantes que estão se calhar a ver-nos também e que já estão a frequentar o ensino superior, há o complemento de alojamento, portanto, para dar também aqui a conhecer, são para estudantes que têm até ao terceiro escalão do abono de família, mas neste caso não bolseiros, mas podem apresentar as despesas se tiverem de alojamento, mas o que é que acontece? Esses complementos não estão a chegar a muitos estudantes que dele precisam, porque são precisos os contratos de arrendamento ou os recibos, e como muitos estudantes estão no mercado de arrendamento paralelo, depois não conseguem justificar esta mesma despesa e, portanto, Porque há o um único é conjunto mais de barato, não é? sim, Mais portanto, há aqui barato? ou seja, se não há recibos, não há como justificar esta despesa e depois os apoios não chegam, ou seja, há um conjunto de desafios que se vão colocando, há uma expectativa depois com alguns apoios que são anunciados, mas o impacto real e o alcance das medidas fica muito aquém e de facto este é um problema que nós devemos sentir e podia dizer mais, porque tudo isto está relacionado, não é? Há uma percentagem significativa de estudantes a ponderarem abonar os estudos, e não são só estudantes bolseiros, são também estudantes não bolseiros, portanto isto alerta-nos para o facto, uma vez mais, como eu estava a referir, dos apoios sociais não serem suficientes e não estão a chegar aos estudantes que precisam, e depois há a dimensão da saúde mental, e esta dimensão sente-se, por um lado, lá está, com os estudantes que estão a chegar pelos desafios que têm, com as condições económicas, às vezes também esta expectativa de e isto muitas vezes não é falado, e nós, representantes de estudantes, temos trazido o tema para cima da mesa, porque se não fomos nós, isto dificilmente alguém o fará. Tem a ver com a expectativa que vem do ensino secundário. Algumas escolas já com alguns recursos e equipamentos digitais, depois chegam ao ensino superior e ficam defraudados com, portanto, o ensino expositivo, lá está, com a falta de acesso aos equipamentos digitais também, com a modernização, ou neste caso a ausência de modernização das infraestruturas, mas depois, como eu estava a falar, também com uma ansiedade também financeira e com a própria transição para o mercado de trabalho, que é cada vez mais significativa. Portanto, os estudantes que estão também a acabar o curso procuram os serviços de psicologia, e nós temos os serviços de psicologia das universidades e dos politécnicos sobrelotados, os tempos de espera são elevados, não há técnicos suficientes. Isto também é o resultado de uma ausência de investimento no serviço de ação social. Nós temos a ação social direta, que está relacionado com a atribuição das bolsas de estudo, e temos a indireta, ou seja, que são os serviços de psicologia, os serviços de alimentação, o alojamento, ou seja, em que o desinvestimento foi muito grande ao longo dos anos e agora percebe-se o impacto. E, portanto, nós temos que acompanhar e temos que fazer este acompanhamento dos estudantes e, portanto, se os estudantes tiverem dúvidas, preocupações, pedidos de ajuda, podem sempre contactar-nos, seja, neste caso, da Academia do Porto, à FAP, à respectiva Associação de Estudantes, e nós depois fazemos o encaminhamento ou para os serviços de ação social, quando são este tipo de questões. Se existirem algum tipo de queixas, nós acabamos também há um provedor de estudante da instituição de ensino e que acabamos por fazer o acompanhamento. E no fundo venham ter connosco, porque é mais fácil questionar, nós podemos aconselhar e tentar chegar à melhor solução possível, ou pelo menos também irmos tomando também mais noção de alguns problemas. Por exemplo, os trabalhadores estudantes, esta ronda às instituições foi essencial para perceber problemas mais específicos, nomeadamente os trabalhadores estudantes. Daí a ligação depois até ao projeto da semana de 4 dias, dos trabalhadores estudantes, que os estatutos são especiais, mas na verdade não são especiais, porque há muitos mais obstáculos, não há recursos pedagógicos que os permitam estudar e ao mesmo tempo trabalhar, e no fundo a necessidade do trabalho e de terem que estar com o trabalho, agora com esta situação económica como estamos a viver, começa a ser também uma necessidade crescente, não é? E, portanto, há determinados problemas que vamos também identificando, e alguns grupos, às vezes, não são tão representativos, não é? Mas, no fundo, há alguns grupos que às vezes ficam mais esquecidos, e nós temos o dever e a obrigação de colocar esses assuntos em cima da mesa, e, portanto, às vezes ouvimos dizer no discurso político, seja agora aumentando-se as vagas para os maiores de 23, ou seja,
promovendo a formação ao longo da vida. Mas como é que nós vamos fazer isso se as nossas instituições não estão preparadas, nem sequer, para além da questão financeira, nem sequer há um mindset, isto é muito também sobre a cultura das organizações, ou seja, não existem modelos pedagógicos, não há um mindset que permita acolher, de facto, os estudantes que podem não conseguem ir àquelas aulas todas, mas que podem ter recursos que são disponibilizados online ou que podem ter o complemento do ensino híbrido. E durante a pandemia, com estas explotações que nós vamos fazendo, os trabalhadores estudantes foram, de facto, os que mais relataram o benefício, portanto, o modelo híbrido para eles e que, de facto, conseguiam ter melhor desempenho académico portanto, também temos que remar para uma mudança também cultural, porque as instituições de ensino superior não podem ser irreformáveis e, portanto, também têm que acompanhar a evolução da própria sociedade. Elas próprias devem ser esse motor de evolução, de crescimento, de adaptação e de mudança. E sabes que o que eu mais tenho sentido, e partilhamos isso várias vezes também quando estamos aqui também a trocar ideias e a conversar, é que nós ficámos mesmo com a expectativa de que depois da pandemia muita coisa ia mudar, portanto havia uma ânsia de mudança, de adaptação, e depois percebes que muita pouca coisa mudou, muitas reflexões, debates, conferências, o que é que vamos ser, como é que vamos ser, para o que é que nos estamos a preparar, qual é que é a estratégia para 2030, mas Estou depois tudo no no dia a ar. dia muito pouca coisa acabou por mudar e portanto nós também temos que ser ainda mais exigentes para com as nossas instituições e, portanto, seja com os dirigentes, seja com o corpo docente, no fundo, nós temos que melhorar as condições para os que estão hoje, como nós, mas deixar um legado para aqueles que, quando vierem a aceder ao ensino superior, que venham a frequentar as universidades e os politécnicos, possam encontrar condições melhores, porque é esse o motor da evolução e é também por isso que nós temos que caminhar, não é? Sem dúvida, e nessa parte eu desconfio que se não somos nós, as instituições não vão mudar sozinhas, isso é o que eu tenho sentido também, não só de conversação com os estudantes, mas da experiência também que já tive, não só na minha instituição, mas em contacto com outras. Eu acho que se não formos nós os principais agentes de mudança, não vão ser as instituições sozinhas, certeza absoluta, a fazer esse tipo de reformas ou de reestruturações, mas sem dúvida esse mindset é uma das coisas que eu tenho sentido mesmo bastante, não só, obviamente eu já tinha falado sobre isso até com a malta, aqui em episódios ou assim, sobre a falta de efetivamente dessa mudança a nível até de método de avaliação e das próprias aulas de ser demasiado expositivas que carece depois de espírito crítico, na verdade, que é o chamado, ok, estou aqui a debitar, vocês depois têm que cuspir no exame e está feito. Isso hoje, não vai dar bom resultado para ninguém, na verdade, porque depois até lá está, a malta começa a pensar cada vez mais à frente, mercado de trabalho, isso não tem bons resultados depois de tão bons resultados como queremos no mercado de trabalho, porque fomos habituados quase a decorar e não há a realmente a aprender e ter um espírito crítico e olhar para aquilo, e acho que efetivamente nas aulas é muito melhor se for aquela base que falavas da questão híbrida, de ter por base uma plataforma digital onde tem os conteúdos, a malta vai estudando e sendo chegar na aula e ser algo mais de debate e de exposição, de ok, o que é que vocês acham sobre isto, vamos debater isto um bocadinho aqui, porque isto é desta forma e não da outra, etc. Promove sem dúvida muito mais a aprendizagem e o espírito crítico dos estudantes, e espero que para lá caminhamos e aprendemos não só, por exemplo, com instituições ou privadas ou com já alguns cursos que existem 100% online e que aí nos podem ajudar nesse sentido também nessa evolução. Sim, eu acho que isso é muito importante. Daí surgir a nossa proposta da semana de 4 dias, e tem a ver também com a redução da carga horária, e no fundo foi mais uma forma de conseguirmos também colocar o tema da inovação pedagógica, porque não se prende apenas com a redução da carga horária, mas a redução da carga horária vem no sentido também desta auscultação e de vários colegas partilharem connosco de eu chego às 8 da manhã à faculdade ou às 9, chego a casa super tarde, não tenho tempo para depois conseguir estudar adequadamente, ou falta-me tempo para as atividades complementares, não tenho tempo para descansar. No fundo, são vários relatos e que eu também acho que se associa, lá está, a uma maior, ou melhor, a uma maior facilidade, ou nós estamos mais predispostos e estamos mais à vontade para falarmos abertamente sobre a saúde mental. E, portanto, esta denúncia que foi sendo feita levou-nos a mexer num tema e a ter que iniciar um processo de discussão
que queríamos, no fundo, pronto, suscitar e pelo menos colocar as questões difíceis também têm que ser colocadas em cima da mesa. E, portanto, olhando para a carga horária letiva em muitos cursos, que para alguns até ascendem bem mais do que a média que nós identificamos, não é? Mas, no fundo, comparado com outros países europeus que ficam também muito, nós temos uma carga muito pesada, e por isso isso também nos levou, porque no fundo não é sobre a quantidade de tempo, é muito mais sobre a qualidade do tempo que se passa entre o docente e o estudante. E, portanto, a proposta do projeto piloto vem também acompanhado da necessidade de melhorias dos métodos de ensino e de aprendizagem, da formação também ao corpo docente e depois por esta valorização das atividades complementares, porque nós temos estudantes aqui na Academia do Porto, mesmo nem sempre os dirigentes associativos são bem percepcionados pelos próprios docentes, não é? Portanto, não se percebe muitas vezes qual é que é o valor e o que é que acrescentamos. Isso, claro que causa frustração, mas também temos os nossos colegas do desporto, que é igualmente, portanto, é igualmente uma barreira à prática do próprio desporto. E, portanto, quando estão também em equipas, quer dizer, há todo um conjunto também de valores e associados à prática do desporto, para além de toda a outra dimensão associada ao bem-estar ao nível da saúde, da promoção da saúde, mas isto levou-nos, lá está, para ligar as atividades de desenvolvimento transversal e, no fundo, isto está muitas vezes no discurso, mas depois não há tempo para que os estudantes consigam, de facto, conseguir aproveitar ou até mesmo frequentar outro tipo de unidades curriculares, mais opcionais, fazer outro tipo de cadeiras mais ligada à cultura, portanto, à pintura, à arte, não é? Portanto, vai havendo e vão crescendo ofertas, mas depois nós não conseguimos aproveitar. E, portanto, essa proposta vem precisamente ligando aqui a dimensão da saúde mental, a questão da carga horária associada à frequência de trabalhadores estudantes, que temos uma taxa de frequência de trabalhadores estudantes muito baixa comparativamente também a outros países da média europeia, da União Europeia, e depois outra dimensão que tem a ver precisamente com esta questão, e como tu falaste, de facto há um conjunto de necessidades que no fundo é preciso responder, seja porque o modelo é muito expositivo, é muito passivo, é pouco inovador. Nós estamos a ser ensinados como muitos docentes foram também ensinados, portanto, e se calhar agora os robôs de inteligência artificial vêm abanar um bocadinho a discussão e a ânsia de mudança, mas de facto, mesmo até ao nível dos próprios recursos que são disponibilizados, não há investimento nos próprios recursos digitais, portanto, depois a transição para o modelo híbrido, que muitas vezes é visto de forma até diabólica e no fundo está-se a lutar quase que contra a maré, quando nós já temos estudantes que chegam ao ensino superior, que são nativos digitais, e portanto nós temos que ter literacia digital para conseguir utilizar corretamente todas as ferramentas e recursos que temos à nossa disposição e, no fundo, a dimensão, como estavas a falar, das várias competências do pensamento crítico, de trabalhar em problemas, da dimensão da comunicação, da própria escrita, da interpretação, há de facto toda essa dimensão que há esse fraudado de expectativas e nós vemos isso e porventura ou outrora não se falavam destas questões porque lá está, era os docentes, não é? Portanto, era difícil encarar e dizer, portanto, que aquela aula, que aquele PowerPoint foi um debitar matéria e que estivemos uma hora num auditório para pouco ou nada sair de lá. E, portanto, isto lá está, é uma mudança cultural tal como, no fundo, incluir a formação pedagógica para os docentes. Outrora, se calhar, era encarado como então, mas estão os estudantes, no fundo, a apresentar medidas que incluem a formação de docentes, e no fundo, isto é uma mudança que a academia tem que atravessar, tem que passar por ela, e no fundo, somos todos chamados a contribuir precisamente para essa mudança. E nós temos colocado o tema da inovação pedagógica, portanto, eu diria que é um tema dos estudantes, e até agora no âmbito do Dia Nacional do Estudante, foi outro dos temas que foi muito, muito apontado pelos nossos estudantes e claro que depois a forma como se avalia está muito também relacionado com a forma como se aprende, não é? Portanto, nós também nos vamos ajustando e atenção que estes modelos não são, não é isso que se pretende, não é? Não são
facilitadores para os estudantes. Eu acho que até trazem mais exigência e, portanto, exigem também da nossa parte uma maior autonomia no próprio estudo, no acompanhamento, mas acho que é uma mudança que é necessária e lá está completamente depois relacionado com o próprio impacto na saúde mental e, portanto, isto tudo tem que ser muito bem gerido e bem acompanhado, porque há metodologias, por exemplo, que estão a ser implementadas em instituições aqui do Porto, portanto, a usar as metodologias PBS, etc. Só que depois estão a manter os modelos ou o mindset antigo e, portanto, não está a facilitar nem está a contribuir. Os estudantes estão ainda com mais sobrecarga de trabalho, mas vamos colocando este tema em cima da mesa e acho que o importante também é e esse trabalho que nós também vamos tentando fazer, mesmo de intervenção junto ao Ministério, ou seja, nós precisamos partilhar boas práticas e veio também uma vez mais, pronto, para que também os estudantes percebam como funciona portanto, também a nossa, no fundo, a nossa relação também institucional, mas, por exemplo, com o próprio Ministério veio financiamento ao nível também de projetos para a inovação pedagógica. Agora, nós queremos é que seja disponibilizado no Observatório Nacional para que as várias instituições consigam partilhar boas práticas, que conheçam o que é que cada uma está a fazer e, no fundo, isto tem que ser para que umas consigam perceber as boas práticas e onde é que outras estão a apostar, a intervir, para que, no fundo, a competição saudável vá permitindo também aqui alguma evolução. E, portanto, nós também estamos aqui sempre disponíveis para receber sugestões dos nossos estudantes para que tenhamos um ensino mais próximo daquilo que queremos. Sem dúvida, e eu acho que estamos numa excelente geração para sermos agentes de mudança. Acho que estamos numa fase de uma excelente geração nesse sentido e acho que se tem notado a todos os níveis do associativismo, até a malta que já entra no mercado de trabalho, a questão de voltar atrás e dizer ao malta, olha, atenção, que eu agora cheguei ao mercado de trabalho, isto assim assado, é melhor isto mudar por dentro. Pá, isto não está bem, depois não há bom resultado, que eu acabei de bater com a cabeça na parede e eu não quero que vocês façam o mesmo. E acho que isto é uma coisa geracional também interessante de ver, essa preocupação por também ajudar o outro, também acho que tem sentido deste lado também bastante isso a mudar. Mas agora, pronto, já que foste à questão também do projeto piloto, que eu também que ia tocar, acho que era importante neste momento, malta que está a ver e que já acho que a conversa está extremamente interessante, portanto, relembrar que como é que funciona, neste caso, o YouTube e as plataformas de áudio, não é? Se estão a gostar da conversa, deixem um like nas plataformas de áudio, deixem umas estrelinhas, aquelas coisinhas, não é? E aqui no canal do YouTube há que subscrever, não é? Para todas as outras conversas e para quem não conhece aqui o podcast universitário ou o canal, tem já 117 cursos disponíveis, são testemunhos de 117 cursos disponíveis de todo o país, para que vocês possam conhecê-los, se estão para entrar ou já estão no ensino superior, conhecer os mais variados cursos e temas, como nós já falámos várias vezes aqui nesta conversa sobre toda a questão das atividades complementares, atividades extracursos, nós falamos sempre, eu faço ou vídeos à parte, ou durante esses lives dos cursos, sim, que são lives, todos em live, estão na aba em direto aqui no canal do YouTube, portanto é sempre em conversação direta com os estudantes, de estudantes para estudantes, portanto é para pôr a par a malta e relembrar destas coisinhas um bocadinho também é necessário. Agora, fazendo uma pontezinha para que isto está tudo muito a mexer. Nós tentamos mexer com algumas coisas e outras coisas vão tentando mexer também aqui à volta, onde a Federação de Ciências Académicas também estiveram envolvidas nesse sentido, que foi todas as mudanças a nível do acesso ao ensino superior, que a maioria delas é para 2025, como sabemos, mas que já estão escritas de que vai ser. Agora, isto desde antecipação de calendários, aumento de percentagem de provas de ingresso, de cálculo de nota de candidatura, todas estas coisas. Eu gostava mesmo de saber como é a tua visão em relação a isto. Pronto, obviamente tiveram envolvido também nessa discussão direta com o Ministério, que eu tenho sentido cada vez mais cá, sinto-me até muito mais do lado do estudantil, das associações, federações, um bocado tipo, olha, não, vocês vão ouvir, não é só tipo vocês dizem que vão ouvir, não, vocês vão nos ouvir. Sim, tenho sentido bastante disso e bem. Mas qual é a tua visão em relação a estas mudanças que vão haver? Olha, eu diria que, aliás, primeiro acho que, como estávamos também até há pouco a referir, a questão da ligação, eu creio que nós temos vindo a ganhar mais espaço à mesa de discussão, mas não quero deixar de salientar aqui que é também sempre um grande desafio para que
as perspectivas dos estudantes. Uma coisa é o processo de auscultação, depois é uma tomada de decisão que de facto considere depois as diferentes perspectivas e aqui concretamente a perspectiva dos estudantes. Isso vê-se na relação com a tutela, não é? Com o Ministério, mas depois também nas próprias instituições de ensino superior, nomeadamente nos órgãos de gestão, onde a representação dos estudantes é muito parca. Mas relativamente ao modelo de acesso, dizer desde já como o modelo de acesso, e portanto também ao nível, por exemplo, interno, não é? Da discussão que vamos tendo, está sempre muito relacionado e condicionado, quer pela nossa perspectiva pessoal, pelo aquilo que vivemos, ou pelo que os nossos mais próximos, sejam familiares, sejam amigos, acabaram por viver e também determinado pelo nosso contexto, não é? Pelo ambiente onde crescemos, onde estudamos, onde frequentámos o ensino secundário e, portanto, é uma discussão muito, muito, muito exigente, se assim se puder dizer. Mas dizer também que quando nós partimos no processo também de discussão deste modelo, eu diria que nós ficámos desde logo com a noção de que o modelo de acesso, como é conhecido, seria para preservar, ou seja, não iria agora existir uma mudança completamente disruptiva face até, portanto, aos vários modelos que existem também a nível internacional e, portanto, que o modelo como nós o conhecemos seria para preservar. Agora, existia um conjunto de dados, nomeadamente sobre a inflação das notas no decorrer das alterações durante a pandemia e, por isso, o trabalho que nós também apresentámos foi no sentido de encontrar algum equilíbrio entre aquilo que se viveu e que eram as condições antes da pandemia e depois as condições que vigoraram durante a pandemia. E, portanto, foi neste âmbito de trabalho que a própria FAP trabalhou. Desde logo a mais positiva e que é partilhada por todos, acredito quase por todos, ou por a maioria, se não todos os representantes de estudantes, que prende precisamente com a antecipação do calendário e, portanto, isso vai dar uma margem de previsibilidade, de maior segurança e para que um estudante deslocado consiga, portanto, consiga integrar-se ou pelo menos ir preparando as condições para que necessita para vir estudar para uma cidade diferente e depois também para as segundas e terceiras fases, porque elas os estudantes que entravam por essas fases já tinham uma perda muito considerável de matéria, não é? Também dos momentos de integração e, portanto, tinham aqui dificuldades acrescidas. Portanto, eu diria que assim é a principal vantagem, sendo que o calendário ser fixado mais cedo, mas também o calendário académico, portanto, manter-se também aqui com alguma margem, porque o nosso receio era que as instituições de ensino, vendo o calendário ser, portanto, antecipado, que elas próprias também antecipassem os seus, e, portanto, foi esta preocupação que nós tivemos desde logo. Agora, ao nível da pronúncia da própria FAP sobre as próprias provas nacionais que são obrigatórias, o que nós defendemos junto da tutela foi a realização de pelo menos 2 provas nacionais obrigatórias, sendo que uma delas é uma disciplina trienal, mas sempre aqui atribuindo alguma flexibilidade ao próprio estudante para escolher as provas às quais se iria candidatar. Uma outra questão que eu gostava também e partilhar do que vamos também pensando ao nível dos próprios contingentes, nós propusemos, no fundo, aos territórios educativos de intervenção prioritária, que no fundo são agrupamentos escolares que estão identificados por fenómenos de elevada ou violência, ou taxas de abandono, ou de algum insucesso escolar, e estão mapeadas para o continente, e nós, no fundo, propunhamos, portanto, um estudo e uma análise também para a criação de um contingente que estivesse associado a estes territórios educativos de intervenção prioritária, e que este fosse alargado, portanto, que o programa fosse alargado às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. O novo contingente que depois é apresentado relativamente a pessoas que estejam em situações carenciadas, tem alguma preocupação porque como é que garantimos que um sistema como o nosso, que tem a mais-valia de ser transparente, ao mesmo tempo vai permitir salvaguardar, no fundo, este estudante, porque mais tarde, portanto, poderá vir a ser apontado o dedo de que entrou
não porque tinha o mérito ou porque entrou porque vivia em situações, portanto, em condições mais difíceis. Portanto, tem esta preocupação do ponto de vista da proteção do próprio estudante e que ainda não nos conseguiram esclarecer relativamente a esta matéria. E, portanto, também enquanto estudante, mas acima de tudo, chegar a esta fase e perceber que no ensino superior é preciso a criação deste tipo de contingentes, será uma questão de que será que a escola pública não estará a falhar e, portanto, isto leva-nos para toda a dimensão depois da avaliação da própria escola pública, de como é que o ensino secundário também se vai estando mais ou menos condicionado no acesso ao ensino superior, mas de facto eu diria que a grande mudança do acesso acabou, ou melhor, não se teve uma grande mudança no acesso porque no fundo nós estávamos a partir para uma discussão em que sabíamos que o modelo como, pronto, pelo menos o modelo do concurso nacional de acesso seria para ser preservado e, portanto, havia aqui esta mudança, e como eu falei, ao nível das provas nacionais, o que é que, pronto, as várias variantes que iam sendo apresentadas, quer por estudantes, quer por reitores, presidentes politécnicos, entre vários. E entramos sempre aqui, por um lado, na defesa de que os exames são a prova que permite, no fundo, avaliar todos os estudantes a nível nacional de forma igual. Por outro lado, o peso associado às provas que são feitas num curto espaço de tempo, naquela hora, e que depois vai determinar, portanto, o acesso ao ensino superior e, claro, a escolha de uma vida. Mas, no fundo, é um debate que se vai fazendo internamente, mas eu diria que este não foi, assim, um momento em que muita coisa mudou, houve ali alguma discussão, mas acabou por culminar. Mas eu diria que a grande vantagem foi, de facto, a mudança no calendário, portanto, e isso nós acreditamos que vai ter um impacto muito, muito positivo na Sem vida dos dúvida. estudantes, pelo menos para a sua integração, e cá estamos para os bem acolher e integrar. Sim, sem dúvida. Eu sinto que essa mudança foi um chamado, epá, finalmente. Foi mesmo tipo, "Ia, finalmente que fizeram isso, essa antecipação. O que me preocupa, principalmente, é pronto, a percentagem das provas de ingresso, e que eu já falei isto também, é um debate que vou tendo aqui, não só nestas conversas com presidentes das associações académicas, que vou tendo com a malta, em mensagens, na comunidade do Discord, etc. Pá, é muito de eu percebo o porquê de quererem ir nessa via de ok, vamos tentar mitigar um bocadinho mais isso, aumentando a percentagem das provas de ingresso. Acho que está a tornar-se num peso demasiado grande, sobrepondo-se a 3 anos de trabalho, na verdade, e que, neste caso, nas disciplinas trienais, a questão é, isto depois chega ao ponto que eu vou mais a fundo na questão e penso, então, e medidas na raiz? É isso que eu tenho faltado, que é, a raiz do problema é a inflação de notas nas escolas secundárias ou nos colégios privados, e é em todo lado, e a malta que acha que é só no privado, opá, não é só no privado, mas sinto que falta um bocadinho mais de mudanças aí diretas à raiz do problema, porque sinto que é tudo mitigação. Se é uma mudança mais complicada, é de debate de como é que está o ensino no secundário, etc. Mudar, se calhar, muito mais do que tentar não é tirar as pessoas ao raiz do problema e as coisas vão ser resolvidas, mas sinto que falta um bocadinho mais de reforço de medidas nessa direção do que só tentar mitigar, porque o que se vai mudando, ok, pronto, agora veio a pandemia, a coisa adaptou-se ali porque pandemia, agora voltámos e, como disseste, era manter o que já existia antes, mas depois, ok, vamos aproveitar, vamos mitigar um bocadinho mais o problema, mas continuo a sentir que falta muito mais medidas na raiz. Eu diria que era a ligação, lá está, com o ensino secundário, sobre como é que se avalia no ensino secundário, como é que se aprende no ensino secundário, e há toda uma discussão precisamente sobre isso, e depois como é que se chega depois à própria inflação das notas. E se nós falamos sobre o acesso ao ensino superior, também quem se debruça também a estudar o próprio ensino secundário, há também muitas preocupações sobre isso, ou seja, sobre, de facto, como é que o ensino secundário consegue, de facto, desenvolver os seus planos curriculares, portanto, chegar às competências que são exigidas à saída da escolaridade obrigatória, quando depois há de facto, esta dependência no ensino superior, mas que, de facto, é uma discussão
que é muito complexa, mas que tem que ser feita e tem que se ir fazendo, e de facto o modelo que vigorou durante a pandemia, havia um conjunto de dados que depois acabaram por ser também partilhados sobre a inflação de notas, e que no fundo também nos traziam este alarme, e tal como tu disseste, não apenas nos privados, mas também portanto, também se evidencia e começa também a surgir na própria escola pública. E eu diria que este tema, pelo menos esta discussão, permite trazer, portanto, o olhar também para o ensino superior, e por esta fase tão determinante. Agora, não é uma discussão inacabada, muito, muito pelo contrário. Aliás, eu até posso partilhar, não no âmbito destas funções diretas, mas já ao nível do Conselho Nacional de Educação. Portanto, eu sou conselheiro e represento os estudantes do ensino superior universitário. Está-se precisamente a fazer uma reflexão sobre o modelo de acesso ao ensino superior, questões, cenários, problemas, porque de facto é preciso pensar muito e profundamente sobre este assunto. Sim. Pá, porque acaba por ser um bocado. O que tu disseste exatamente, que com a pandemia alarmou um bocadinho mais essa questão, ou muito mais até, a questão da inflação das notas, e pronto, acabou por desviar um bocadinho, se calhar, o padrão da situação, e fazendo com que, ok, é urgente mitigar a inflação das notas, e acabou, na minha opinião, acabou por castigar um bocadinho os estudantes com esse aumento da percentagem das provas de ingresso. Mas, maltinha, para irmos, malta que está a ver ou ouvir, deixarmos assim, pronto, já falámos de coisinhas mais sérias, digamos, agora podemos ir para aquilo que a malta também quer muito ouvir, que é a queima das fitas, a bela da queima das fitas, que já temos cartaz. Ainda há artistas para anunciar, segundo o que eu vi, Sim. mas queria começar por ver como é que foi o feedback em relação também ao ano passado. Pronto, e algumas novidades, algumas coisas que acham para este ano. Olha, em relação ao feedback do ano passado, o ano passado foi um ano muito especial, porque foi o ano da retoma, mas eu diria que nós conseguimos também levar a queima das fitas do Porto para um patamar de grande qualidade, e isso traz-nos também mais responsabilidade, ou seja, porque nos leva a melhorar tanto o recinto, a sua disposição, a oferta, o cartaz, porque no fundo é isso que vai agradar os nossos estudantes, e nós estamos aqui por eles e para eles. E no fundo nós já temos as primeiras confirmações, há artistas ainda por anunciar, como tu bem referiste, mas no fundo nós tentamos trazer diversidade nos vários estilos musicais, e as novidades, portanto, deste ano nós anunciámos três palcos, portanto, o palco Academia, depois um palco secundário, depois um palco Cultura, portanto, em que também vamos promovendo, e aqui é essencial a presença dos estudantes. Portanto, nós temos lançámos agora este ano também um concurso de stand-up comedy na nossa academia, e, portanto, precisamente já temos até o vencedor, que depois vai portanto, atuar no palco da queima, e, portanto, vamos trazendo também sempre algumas mudanças, mas acima de tudo a disposição do recinto vai mudar outra vez este ano, portanto depois também vão ser disponibilizadas mais informações, mas eu diria que nós temos também essa grande responsabilidade de mostrar que isto é uma queima, como a nossa é de estudantes para estudantes. Eu aqui também quero aproveitar este momento, permite-me também, para agradecer todos os estudantes que estão envolvidos de forma voluntária na Câmara das Fitas do Porto. Nós temos uma comissão executiva que vai desde o apoio aos palcos, também às portas, portanto, à Comissão Ambiental, à Comissão de Prevenção de Comportamentos de Risco, ao apoio clínico, às atividades académicas. Portanto, a direção tem aqui, de facto, uma equipa que nos ajuda a concretizar este grande evento, e, portanto, são estudantes que acabam por não viver tanto a sua queima, precisamente para poder oferecer esta grande festa aos nossos estudantes. Mas nós temos tido, e lá está, estes estudantes que nos acompanham e que estão alinhados connosco neste desígnio de promovermos um evento que é de estudantes, é realizado por estudantes, por jovens, mas que tem um compromisso ambiental, que tem um compromisso com a segurança, que tem um compromisso com a promoção da saúde. Isto é muito importante, porque é uma festa mágica, bonita, cheia de vida, mas
nós também temos que, no fundo, perceber que estamos enquadrados num contexto de uma cidade, de uma área metropolitana, e que, no fundo, tudo acaba por estar relacionado. E, portanto, é muito, muito importante nós passarmos estas mensagens positivas, porque, de facto, nós fazemos-lo bem, temos um conjunto já de medidas implementadas e há sempre espaço para melhorar. Aliás, a própria zona da restauração, o ano passado, portanto, trouxe também estas melhorias, mas também vamos continuar a abrir portas mais cedo, precisamente para que haja aqui uma mudança de comportamentos, para incentivarmos os estudantes a chegarem também mais cedo ao recinto, conseguirem aproveitar também mais tempo e de outro tipo de ofertas no próprio recinto, e depois um desígnio associado à transição digital. Começámos com a desmaterialização das bilhéticas, e isto, claro, tem impacto ambiental, mas depois no fundo, com o evento cashless, para que haja aqui também um evento com mais segurança, com mais conforto, e vamos sempre apostando também nas nossas redes, com uma aplicação também, no fundo, para tornar a experiência mais interativa, mais próxima, e no fundo também estimular aqui esta ligação com os nossos estudantes. Mas a grande magia da Queima das Fitas do Porto são as nossas barraquinhas, portanto, com os estudantes da academia, que se mantém também, portanto, míticas, com muita tradição, mas também com evolução. Isso é muito importante de destacar, e, portanto, com novas preocupações, como eu estava a dizer. E, para além das noites no queimódromo, existem as atividades académicas e, portanto, o tradicional cortejo que invade a cidade do Porto, e por isso mesmo são atividades dos quais nos orgulhamos, mas acima de tudo são feitas por estudantes, e eu diria mesmo que isto é um laboratório vivo do que melhor os estudantes também podem fazer, e estamos muito entusiasmados, mas dizer que acima de nesta fase é com muito trabalho para conseguirmos chegar à Semana da Queima das Fitas com um evento que proporcione bons momentos aos nossos estudantes, e que seja, pronto, também uma semana muito, muito mágica. Qual um dia? Isto são vários dias, porque é uma semana muito, muito intensa, portanto, para todos. E temos nomes, eu diria, nomes fortes, e estamos a receber bom feedback do cartaz, seja portanto, com os Jornados Violeta, com o Solgei, com o MC Pedrinho. Portanto, há aqui vários nomes que estamos a receber também bom feedback. E eu estou para ver que aqui ainda vem mais. Estou para ver que Pois aqui é, ainda vem é o que ainda mais. falta, é o que ainda falta, é o que ainda falta. Mas, opá, em relação ao ano passado, por exemplo, que agradecer também aqui publicamente, como agradecer o ano passado, tive a oportunidade de convidar-me para ir lá, pá, tivemos lá um bocadinho a falar, e eu depois fui lá com uma também da organização, dar uma volta e pronto, e ver um bocadinho por dentro como é que as coisas iam funcionar antes de começar. Foi bastante interessante, mas senti logo o pulso do toque que queriam dar de diferente, não só, obviamente, do palco secundário, a disposição que mudou pelas mais variadas razões, mas também uma coisa que eu senti bastante, para mim teve bastante impacto, digamos, que foi os coletes laranjas. Para mim foi algo que eu fiquei mesmo tipo. É aquelas medidas que parece que encheu o coração, que é o coração tipo fogo, realmente. E pá, para mim na altura senti que foi uma grande marca do ano passado, sem dúvida nenhuma, em que eu tive a oportunidade, também recebi excelente feedback da malta em relação a isso. A malta foi-me perguntando o que é que eu tinha achado e não sei o quê. Pá, eu fui obviamente a várias noites da queima, e a malta para poder de outras partes do país também conhecer. Sinto que foi bastante bom, foi bastante bom mesmo. E que a parte da restauração também gostei, tenho que dizer que gostei bastante de abrir mais cedo. Opá, é o conjunto perfeito, diria, efetivamente, para um convívio ainda mais cedo, para a malta não estar lá fora e para outros sítios, e já estão lá a conviver com tempo, que também evita filas, aquele clássico, não é? Pronto, agora, em relação à cashless, só dou a dica à malta, que é, pá, serão as pessoas que negociavam como eu nas barraquinhas, e que era tipo, olha, tenho aqui 1,20€, agora dá para 8, que preciso de 8 shots, agora tenho que negociar antes de esticar o braço. Mas consegue à mesma negociar, portanto, isso não fica perdido, porque os equipamentos dão precisamente portanto, para isso. E no fundo, nós vamos tentando é sempre promover
nós temos que também estar comprometidos lá está, com mudança, com mais evolução e no fundo há um conjunto, se olharmos também para outros eventos, para a própria evolução da transição digital, isso faz sentido em diversos setores e por isso acreditamos, acima de tudo, uma preocupação de segurança e de maior conforto. Há sempre um desígnio muito, muito grande, portanto, um desígnio maior para mudanças que são implementadas, tal como o ano passado aconteceu. Portanto, foi mesmo um compromisso coletivo e estávamos todos também a trabalhar nesse sentido. E, portanto, para trazer um ambiente mais confortável, portanto, se as pessoas precisassem de ajuda, saberem a quem recorrer, como recorrer e, no fundo, conseguir que esta queima e que o de estudantes para estudantes não se perda e, portanto, perpetua-se no tempo com interpretações que vão sendo diferentes e com formas de estar que vão sendo diferentes. Daí que nós, o ano passado, lá está, acabámos por criar a Comissão Ambiental, a Comissão da Prevenção de Comportamentos de Risco e, no fundo, os estudantes acabam também por ter ali uma oportunidade até de formação num contexto real, num determinado contexto tão particular e tão específico como é a Queima das Fitas do Porto, mas, por exemplo, temos também formação e acompanhamento entre os pares, não é? Ou seja, isto também é um processo de educação, portanto, de sensibilização, que é feito de formas que nós vamos tentando identificar como as melhores e, no fundo, depois contribui para que o evento tenha bem mais qualidade e que, no fundo, seja agradável para todos. E lá está, nós este ano, por exemplo, vamos mudar o recinto, a disposição do recinto, também porque nós temos estas preocupações de avaliação do impacto do ruído, sabemos que a habitação e há uma zona envolvente, habitações à volta, não é? Seja de Matosinhos, seja depois do Porto, e portanto há uma preocupação, porque os estudantes também têm que ser acarinhados e bem recebidos pela própria cidade onde estão inseridos e pelas cidades então ali que estão à volta, não é? Portanto, há essa dimensão depois de preocupação com o evento, não é? Que às vezes não é visível para os nossos estudantes, mas nós também estamos já a apostar nessa mesma comunicação para, de facto, reforçar as medidas, porque como eu estava a dizer, nós já fazemos, o ano passado foi ali, eu diria mesmo um momento de transição e também de investimento nestas matérias, portanto, ao nível da sustentabilidade e da segurança, e que tem que continuar para que um evento como é uma Queima das Fitas do Porto também que já tem alguns anos, que tem a sua tradição, mas que tem que acompanhar e tem que ser inovador, porque senão acabamos por estar ali na estagnação que nem sequer é característica dos estudantes. Isso é muito importante e, portanto, também aqui dizer que a tenda da restauração vai ser ampliada este ano e vamos ver se vamos ter bom tempo como o ano passado. O ano passado foi uma coisa... Foi Bem, incrível. não choveu, foi maravilhoso. Vamos ver o que é que nos reserva este ano, mas estamos a preparar sempre também para o facto para o cenário de poder também chover para que as pessoas possam aproveitar o recinto, e o incentivo é mesmo esse, é que venham mais cedo para o recinto, que possam estar a conviver já no recinto, portanto a acompanhar o palco Cultura, depois o palco também secundário, que também recebemos muito, muito, muito bom feedback relativamente a toda a envolvência e no fundo a responsabilidade este ano aumenta porque temos que, portanto, corresponder e acompanhar estas expectativas, mas é uma atividade que estamos a trabalhar há muito tempo, com muito gosto, mas de facto estamos aqui a trabalhar para dar o melhor aos nossos estudantes, e isso podem contar, e portanto para acompanharem também as nossas redes sociais para as próximas novidades. Para próximos episódios, digamos, É da isso. situação. É que eu também vou estar atento, que também já estou a planear como é que vai ser essa semana também da minha parte. És nosso seguidor, és nosso seguidor. Claro, claro. Pá, primeiro porque sou suspeito, não é? Sempre fui estudante da Academia do Porto, não é? E depois que pronto, agora com este trabalho então é que eu ando sempre atento, estou sempre a tempo que é para poder informar Já a podes malta. dizer que é melhor. Estou a brincar contigo. Opa, é assim, é pá, pá, para mim sempre foi a melhor, não há dúvidas disso, não há que esconder, não há que esconder, não há que esconder. Pronto, olha, Gabriela, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui mostrar à malta a realidade académica do Porto, falar um bocadinho sobre os projetos que vocês têm feito, pá, que lá está que tem só impacto não só local, mas também a nível nacional.
malta a perceber esta realidade, acho que é mesmo muito, muito importante, e é para isso que eu estou a fazer estas conversas com todos vocês, é para mostrar realmente esta realidade o mais cedo possível, porque eu próprio não conhecia tão bem a realidade de federações e associações académicas até basicamente ter acabado o curso, e acho que é sempre bom a malta poder ver isso um bocadinho mais cedo, quer estejam ainda para entrar ou já estejam no ensino superior, conhecer essas realidades, acho que é bom, para, seja, pá, que estão no seu meio, por exemplo, para conhecer bem o seu meio, tanto para poderem participar nelas, quem sabe também como nós falámos aqui. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por Obrigada, teres aceito. obrigada eu e também parabéns pelo projeto e no fundo é deixar a qualquer instante que nos esteja a ouvir, que nos pode procurar e havia tantas outras coisas para falar porque de facto é a queima das fitas, mas nós também organizamos campeonatos académicos do Porto, temos 2 centros comunitários da FAP no bairro, temos um espaço de estudo junto aos clérigos, portanto o Polo Zero, portanto projetos não faltam, mas acima de tudo é que possam ver nas associações de estudantes, nas federações das associações académicas de facto alguém que podem recorrer sempre quando precisarem, porque nós estamos aqui mesmo para que ninguém fique para trás. Essa é a matriz identitária, é a representação estudantil, estamos aqui para os nossos colegas nas mais variadas formas e, portanto, neste momento em que alguns estudantes passam alguns desafios, nós estamos aqui para ajudar, está bem? Acho que essa é a mensagem também. Obrigada, e obrigada uma vez mais. Nada, obrigado eu. Maltinha, já sabem, portem-se mal, que também é preciso. Um abraço.